Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você. Apresentação da psicóloga Adriana Gandini. E você já sabe, participa através do nosso WhatsApp 11 99772 4117. Estamos também no canal do YouTube, transmitindo ao vivo, @Web Rádio ABC WRA. Comentem, compartilhem, se inscrevam. Web Rádio ABC, sempre com você. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! É com muita alegria que hoje estou novamente com vocês no programa Se Ligue em Você. Eu, Adriana, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e humildade, estarei aqui esses próximos minutos, essa próxima hora com vocês para iniciar esse programa. Então, bem-vindos ao meu programa Se Ligue em Você, todos conectados na web rádio, como a Doni comentou, todas YouTube, Instagram, aplicativo da rádio, no meu Instagram também Caminho Solista, então todos vamos juntos hoje. Tenho certeza que o tempo ainda vai ser curto para esse dedinho de prosa que eu quero trazer para vocês. Então, eu, Adriana, sou psicóloga, terapeuta integrativa do espaço Caminho Só e Luz, psicóloga, terapeuta integrativa, mas acima de tudo, ser humano, tá bom? Então, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês conhecimentos e também para aprender, porque ao mesmo tempo que a gente compartilha, existe uma troca, e essa troca faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva cada vez mais. Então, eu vou passar para vocês também o meu contato. Meu telefone é o código 11 98585 8965. 11 98585 8965. E as minhas redes sociais, que é o @Caminho Só e Luz, no Instagram e no YouTube também. Gente, sou psicóloga, como eu falei para vocês, eu faço atendimento terapêutico tanto presencial quanto online. Tanto aqui em São Paulo, fora do estado, fora do Brasil, não tem fronteiras, né? Hoje nós não temos fronteiras mais para que a gente receba esse carinho, esse cuidado, esse atendimento. Então, estou aqui à disposição. Quem quiser conhecer melhor meu trabalho, me contacte, entre nas minhas redes sociais e me conheça mais. Bom, eu também quero trazer para vocês, eu vou divulgar para vocês um trabalho que eu vou estar realizando daqui a alguns dias, mas eu quero explicar qual que é o meu objetivo aqui no programa. Então, aqui no programa Se Ligue Você é um espaço onde eu vou trazer sempre reflexões sobre autocuidado, autoamor, sobre fortalecimento emocional, psicológico, para trabalhar nossa autoestima, diminuir a nossa autocrítica, para cuidar melhor do nosso corpo, mente e espírito, porque eu acredito nesse tripé, corpo, mente e espírito. Para quê? Para que a gente possa melhorar e cuidar da nossa qualidade de vida, que é esse que é o nosso objetivo, meu objetivo. Como a Doni falou, também nós temos o grupo da Web Rádio ABC, muito legal, é muito bacana esse grupo, existem trocas, mensagens, vocês podem conhecer as outras programações dos outros locutores também, que são sensacionais, amigos queridos, que sempre contribuem para o bem maior, para o bem coletivo, individual, enfim, como um todo. Então lá existem também sorteios, prêmios, no final de semana tem o Love Songs, estão as músicas bem gostosas, bem deliciosas, assim, a gente volta no tempo, muitas vezes. Então, contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo agora, participar do programa ao vivo, é o código 11 99772 4117, 99772 4117. Vocês podem participar ao vivo comigo. Gente, eu quero divulgar, antes de começar falando sobre o tema, eu quero divulgar um trabalho que eu e a Débora, nós faremos de forma presencial. Então, a Débora, que fazia o programa, nós fazíamos o programa juntas, então agora nós continuamos a nossa parceria aqui, né, fora da rádio também, mas nós vamos fazer uma vivência presencial chamada Liberando o Fluxo da Prosperidade. Quem quer liberar o fluxo da prosperidade aí? Hein? Agora no início do ano, todo mundo já passou o carnaval, já passou tudo, todo mundo quer começar o ano bem. Agora dizem, né, que eu já comecei faz tempo, que eu acredito que muitos já começaram o ano, mas muitos ainda esperam passar o carnaval para começar com a carga total. Então, esse trabalho
nós vamos fazer Liberando o Fluxo da Prosperidade, eu e a Débora. Será no dia 29 de março, das 10 às 13 horas. Então, nessa vivência, eu vou trazer um trabalho vivencial, um trabalho terapêutico, e na sequência, a Débora fará também. Então, nesse trabalho, eu vou trazer um olhar, um exercício para que você identifique, possa identificar a sua dificuldade com a prosperidade, em que ponto que ela está. Depois, a Débora fará uma vivência, uma constelação, na segunda hora, constelar o sucesso na sua vida com a parte sistêmica. Então, será uma constelação familiar, mais um exercício terapêutico. Então, nesse momento, vocês vão poder observar e ter um olhar para a relação sua com o dinheiro e com o sucesso na vida. Para quem quiser participar e saber maiores informações, no contato é o 991 332 989. Então, 991 332 989, no Hospital de Naturologia. Então, a vivência no dia 29 de março, das 10 às 13 horas. É isso aí. Vamos juntos. Esperamos vocês lá. É isso. Então, agora eu vou trazer o tema para vocês. E hoje a minha conversa é com você, mulher. Eu peço licença aos homens que estão participando, que também vão poder refletir sobre tudo que eu vou trazer, mas principalmente porque agora no dia 8 foi o Dia da Mulher, parabéns a todas nós. Então eu quero aproveitar e trazer esse tema tão recorrente, tão importante, que é a sobrecarga que a mulher passa no dia a dia, onde eu quero saber, até no grupo, ou quem quiser participar aqui também, responder, você está dando conta da sua rotina? O que sente quando não consegue dar conta das suas atividades? O que você sente? O que vem de sentimento? Qual a reflexão que você faz quando tem muitas atividades para fazer e você não consegue dar conta? Acontece isso com você no dia a dia? Ou só acontece com algumas pessoas? O que vocês sentem? Porque o tema que eu trago hoje é Mulheres Sobrecarregadas. Como quebrar o ciclo da autocrítica e da exaustão. Então, esse é um tema muito recorrente na vida das mulheres, no seu dia a dia, e é um momento onde nós enfrentamos muitos desafios. Eu vou trazer hoje uma observação, o que causa na mulher, quais são os sentimentos, no que se reflete no dia a dia na gente, o que a gente pensa, o que a gente sente, e buscar algumas alternativas para que a gente tenha um maior conforto no dia a dia, com menos cobranças. Porque, na verdade, esse é um tema que nós passamos, eu passo, minhas amigas passam, as minhas pacientes passam no dia a dia, todas as mulheres, de alguma maneira, elas passam. Por quê? No decorrer da nossa vida, existem várias fases que a mulher passa, desde lá da adolescência, onde ela está começando a se conhecer, aí vem as responsabilidades dos estudos, do trabalho. Então, com o tempo, isso vai aumentando, porque vem o casamento, vem os filhos, vem a casa, vem o trabalho, vem o marido. E a gente vive um ciclo constante de sobrecarga o tempo todo. Então, a mulher, ela meio que dá conta de tudo. Né? Vem aquele pensamento, a princípio, eu preciso dar conta de tudo. Então, nós somos criadas num modelo onde a mulher é educada a cuidar da família. Então, ela é educada a dar conta dos filhos, é educada a cuidar da casa, do lar, do marido, e ainda vem o trabalho, né? Que hoje a maioria de nós trabalhamos fora. Então, é um conjunto de situações de sobrecarga muito grande. A gente sai de manhã, trabalha o dia todo, cuida do filho, leva para a escola, traz almoço, jantar, roupa, trabalho, chefe, olha, são mil coisas. Eu falo que o tempo todo a gente fica ali equilibrando os pratos, né, para não quebrar. Equilibra ali, equilibra lá. E quem disse que não cai nenhum prato? Quem disse que não quebra? Quem disse que a gente também não se quebra, muitas vezes, nesse desafio? Porque é um desafio, o tempo todo ali, ficar controlando tudo isso, né? Ficar ali, a palavra controlando, que eu quero também falar um pouco sobre isso, esse tema, ele não vai se esgotar agora, né? Esse tema, ele tem muito
muita coisa para ser falada. É um tema que eu estudo muito, é um tema que eu trabalho constantemente, é um processo muito constante na terapia que eu realizo com as mulheres. Eu, né, como ENTA, a partir dos ENTA, isso acaba piorando cada vez mais, porque é onde a gente tem uma cobrança ainda maior de tudo isso, mas ao mesmo realmente todo esse sacrifício da forma que ele é feito, da forma que a gente carrega raízes das nossas mães, né? As nossas mães, as nossas antepassadas, que foram criadas dessa maneira, né? O homem foi, a sociedade, ela meio que colocou o homem para buscar o sustento da família e a mulher cuidar da casa. Com o passar do tempo, as mulheres elas foram trabalhando e os homens também observando que isso não estava funcionando muito bem, né? Eu sei que muitos ainda não aceitam, né? Tem muitas mulheres foram desencorajadas a estudar, a trabalhar, a buscar a sua autonomia, ficam dependentes do marido, né? Muitas vezes isso acaba sendo até meio machismo, né? Muitas vezes, assim, do homem ter essa possibilidade de não aceitar que a mulher também tem a sua autonomia, a sua liberdade. E, graças a Deus, isso tem mudado muito, principalmente com as gerações que vão surgindo, né? Então, eu sei que todo o trabalho, ele tem o seu mérito. E não estou dizendo que o trabalho da dona de casa é diferente de quem trabalha fora. Pelo contrário, é um trabalho, a gente trabalha muito mais em casa e muitas vezes não tem reconhecimento, porque o trabalho de casa, ele não tem fim. Ninguém vê exatamente o que você fez. Você sabe que foi feito. Ali, alguém sabe que foi feito algo, mas não necessariamente sabe o que foi feito. Você sabe que você se dedicou, você está ali o dia a dia, está trabalhando, mas é um trabalho que não tem fim. Então, o que acontece? Quando principalmente a minha geração, a gente começou a buscar um movimento diferente em relação às nossas mães, no sentido de que, opa, peraí, eu quero dar um passo a mais, eu quero também ter a minha autonomia, quero ter a minha liberdade financeira, eu quero poder contribuir, eu quero trazer, né, novos planos, fazer sonhos, né? Muitas vezes as nossas mães, as nossas avós não conseguiram fazer, né? E ainda dá tempo, tem coisas que ainda dá tempo, muita coisa, né? Então, eu acredito assim que nós estamos num processo, eu creio que a minha filha ainda vai, é o que eu penso, né? Evoluir cada vez mais nesse processo de autonomia, de liberdade, de auto-amor, de auto-carinho e sabendo o seu próprio limite. Porque é um processo que a mulher também muitas vezes não reconhece o seu próprio limite, tá certo? Então, eu quero saber, quem sofre disso, né? Se isso faz sentido para você, que eu trouxe aqui nessa introdução do programa, né? Você carrega culpas sobre essa questão de sobrecarga, você carrega culpas, você carrega a sensação de frustração, muitas vezes, de não conseguir, aquela sensação de estar enxugando gelo, nunca é o suficiente, nunca dá, né? Parece uma missão impossível, parece que a gente não consegue. Então, assim, é um processo que eu trouxe agora uma reflexão, e para os homens também, eu sei que os homens também passam por isso, né? Eu fico feliz que os homens também têm contribuído muito com as mulheres. Isso é muito bom, porque a casa é dos dois, né? O filho e a filha é dos dois. Então é importante essa troca, isso tem crescido cada vez mais, né? Então hoje eu estou trazendo um enfoque maior para as mulheres, que é aquelas que ainda sofrem mais sobre isso, né? É aquelas que estão ali o tempo todo na linha do tiro, se cobrando demais. E é isso, né? E a mulher, adivinha o que acontece com a mulher nessa história toda? De cuidar da casa, do trabalho, do filho, da filha e de tudo mais. Do gato, cachorro, periquito, né? Que ainda tem um gato em casa, eu sei que vocês também têm animaizinhos e cuidam com muito amor, com muito carinho. Então, o que acontece com a mulher? O que ela acontece, né, com a mulher? Ela acaba se colocando em último lugar. Ela acaba ficando no final da fila. Ela cuida de tudo, cuida de todos. E ela fica lá no final da fila. Muitas vezes, se sobrar tempo, eu faço para mim. Se der, eu faço para mim. Se eu conseguir. E ele fica. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo. O tempo vai passando. O ano vai passando. E a gente já está aqui, ó, em março, minha gente.
em março de 2025, o tempo está passando. E você está fazendo o que por você? Você está se cuidando? Está tendo esse olhar de amor com carinho? Né? E aí vem as perguntas. Será que eu sou boa o suficiente? Por que eu não consigo dar conta de tudo? E se as pessoas me julgarem? E aí? Você já pensou nisso? Você já teve essas perguntas? Será que eu sou boa o suficiente? Por que eu não consigo dar conta de tudo? E se as pessoas me julgarem? Esses pensamentos, eles minam a confiança, eles aumentam a nossa cobrança interna, criam uma sensação de frustração, de tristeza, de culpa, muitas vezes de raiva, porque a pessoa fala, poxa, mas por que eu faço por todo mundo e não faço por mim? Então, isso tudo vem como um vulcão dentro da gente. O medo da opinião dos outros, a necessidade de aprovação. E se eu não fizer? E o que eles vão pensar de mim se eu pensar mais em mim naquele momento? Então, isso tudo, esse movimento faz com que a mulher se esqueça para atender às expectativas do outro, para atender às expectativas do mundo, né? Da sociedade, do que é cobrado, do que é imposto para nós. E isso faz com que a gente cada vez mais vai se colocando para dentro, vai se esquecendo. Muito bem, então hoje eu trouxe essa introdução, agora eu quero falar um bom dia aí para todos que estão sintonizados no nosso grupo da Web Rádio, no YouTube, no nosso Instagram. Gente, aqui no meu Instagram eu tenho aqui a Andréia Aranha, a Cláudia. Oi, Cláudia, um beijo. A minha mãe, Alcineia, Deus te abençoe, minha filha, bom programa, gratidão. Da rádio aqui no Instagram, que não estou conseguindo enxergar muito longe aqui, mas eu vou entrar aqui no grupo, depois eu falo um oi aqui para vocês também, no Instagram. Dá para ver, Doni? Rádio? Dá para ver, no Instagram tá a Débora Siqueira. Ô, Débora, bom dia. A Renata Dias. Legal, oi, Renata. Marta Rodrigues. A Marta. Oi, gente. E vamos já ver como é que está aqui, então? Vamos, agora muito bem. Então, aqui no grupo, eu quero dar as boas-vindas, aliás, um bom dia para todos. Eu gostei muito aqui da mensagem aqui que a Cleo colocou um pouco antes de começar o grupo. Achei bem bonitinho, eu quero compartilhar com vocês, e tem muito a ver também com o tema. Ela fala assim, foi-se o tempo em que eu me limitava a agradar aos demais. Tenho total consciência do precioso tempo que perdi. Olha só, agindo dessa maneira. Mas nem por isso eu pretendo sair por aí correndo atrás desse tempo perdido, pois correr cansa. E eu não posso me cansar. Como irei aproveitar o tempo que eu tenho pela frente? Olha que bacana. E como não tenho a mínima ideia de quanto tempo é esse, bora viver, aproveitar os momentos que a vida nos proporciona. E vamos aprender com aqueles que não são tão bons assim também. O melhor que podemos fazer é sermos felizes hoje. Bom início de semana para todos nós. A Cleo. Que linda, Cleo. Eu achei tão linda a sua mensagem que eu quis aqui compartilhar com todos. Gratidão. Muito bem. A Cleo, a Dona Vera também participando do programa. O Ricardo. Bom dia, Ricardo. Legal, tá sempre participando com a gente. A Sônia Martinez, o Ricardo e a Sônia, que tem programas aqui conosco, nossos queridos amigos. A Sônia, bom dia, excelente semana a todos e a todas. Legal, Sônia Martinez, que fez aniversário esse mês também, né? Um beijo, Soninha. Feliz aniversário. Ricardo, sim, eu estou dando conta da minha rotina. Quando eu não consigo, eu revejo as minhas prioridades e tento colocar tudo em seu lugar, para que eu consiga executar com maestria. Olha que legal, hein? Isso também, sabe, Ricardo, eu vim pensando sobre isso, e uma das dicas que eu quero, que faz parte, né, já vou antecipar aqui com vocês, é essa questão de listar as prioridades, porque a gente acaba se perdendo muito na rotina. Como tem muita coisa para fazer, 1000 coisas, né, dentro da rotina, a gente precisa organizar tudo isso. Então, se você tem lá, a mulher, tem, né, nós temos lá 10 coisas para fazer no dia. Observa o que é mais importante. Qual a tarefa, quais 3 tarefas são as mais importantes? E aí você coloca como prioridade, porque a sensação de querer fazer as 10 e não conseguir nenhuma é muito ruim, é uma sensação de frustração.
Então é importante, tem até esqueci agora o nome tem uma teoria, onde você tem, eu esqueci agora o nome da teoria, mas é de Pareto, a teoria de Pareto, onde você tem a condição de analisar qual é a sua prioridade. Então você elenca lá 3 prioridades das 10 e faça, que seja uma, mas quando você deitar na tua cama, você fala, puxa, ufa, consegui fazer aquela tarefa que era importante para mim. E vai tirando, vai ticando, vai tirando do caminho, né? Concordo com você e gratidão pela dica, muito bem. A Ana, a esposa aqui do Ricardo, né? A Ana participando também, muito obrigada, bom dia. A Elizabeth, também bom dia, Elizabeth. A Doni que está aqui comigo. A Ana, sim, estou conseguindo dar conta da minha rotina e quando não consigo, revejo que coloquei demais, mais coisas para fazer. Que bom, Ana, olha, legal, viu? Parabéns aí. Serve como exemplo para a gente aí, né, no dia a dia, administrando bem a tua rotina. Muito bem. A Sônia Maquia, também nossa amiga do coração, também locutora da rádio. A Toninha, bom dia, Adriane ouvintes em sintonia, bom dia, Toninha. E a Elizabeth, no dia a dia faço minha rotina tranquilamente, mas tem vez que o dia parece pequeno, correria o dia inteiro, no final do dia, se não dou conta, não me estresso. Já fui muito estressado com o passar do tempo e aprendi que não vai adiantar de nada. Amanhã será um novo dia e recarrego as energias, dormindo e seguindo em frente. Muito bem, Elizabeth, legal, bacana, viu? A Sônia, sim, eu estou dando conta das minhas rotinas. Quando não consigo, eu preciso ver aqui qual a melhor maneira para resolver isso. Legal, bacana, gente. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Tá todo mundo conseguindo dar conta da rotina. Na verdade, acho que com o tempo, né, o amadurecimento, a gente vai vendo que não vai valendo a pena, né, certos detalhes, certas coisas que a gente vai acumulando com o tempo, né? Muitas cobranças internas, muitas questões que a gente vai se pressionando. Então, mas é um tema muito constante em terapia, muito constante no dia a dia, pessoas que realmente têm passado por essa situação difícil. Então, a Toninha, sim, sempre dei, mas agora estou me sentindo muito bem sobrecarregada com a vinda da minha mãe e ninguém está me ajudando. Se sabe palpitar, estou me sentindo bem exausta. Não sei se vou dar conta hoje, estou para explodir, angústia. Acordei chorando e estou bem, e minha mãe não tem culpa, pois quando precisamos, sempre nos ajudou e sem reclamar. Não sei, mas tenho certeza de haver uma saída. Um ótimo dia a todos, mas sempre fui uma pessoa bem organizada, com minhas coisas, sem precisar de ninguém. Mas hoje preciso de ajuda e não estou tendo. Gente, pois é, mas é isso, os problemas eles vêm, né, muitas vezes, e como administrar os problemas? Não é fácil, porque o emocional ele pesa muito, né, ele desequilibra muito a gente, isso faz com que a gente realmente pense, como que eu vou dar conta de tudo isso? Porque você pensar em cuidar de si é uma coisa, mas você pensar em cuidar de outras pessoas é uma responsabilidade muito grande. E isso demanda, sim, né? Então, eu que tenho filha pequena, quem tem filho pequeno, principalmente, né? Não sei se vocês que estão compartilhando têm filhos, se vocês têm filhos pequenos. Isso é uma fase que demanda muito da gente, né? A gente poder conciliar os cuidados do filho, o trabalho, as atividades. Então, tudo isso demanda muita coisa. E que você ter a responsabilidade de cuidar dos pais doentes é algo que também, assim, a outra pessoa está ali precisando. E muitas vezes a gente, como que eu faço? Por isso precisa buscar muitas vezes ajuda. E não só ajuda de rede de apoio, como ajuda terapêutica. Porque quando a gente não consegue sozinho, né? Precisa realmente de um apoio. Bom, vou falar mais uma aqui, e aí vou partir lá para o tema, né? De novo, depois a gente volta de novo para o grupo. A dona Vera, na minha geração nós somos criadas para se dedicar ao homem e todos os serviços de casa. Mudei muito sobre isso, graças a Deus, essa nova geração está mudando tudo. Mas existem homens ainda que não mudaram a cabeça e não aceitam essa mudança. É verdade. Então, tem evoluído bastante, mas ainda tem muito a ser trabalhado, né? Porque as mulheres ainda sentem essa carga de que depende dela desenvolver o trabalho sozinha, muitas vezes. Se sente até menos, assim, competente, às vezes, né? Vem esse sentimento também.
E é isso, pode falar, Eu Dani. vou só ler uma que está fora do grupo aqui, que Fica não à vontade. aparece para você. Sim. É a Lucivânia dando um bom dia aqui, diz assim: no trabalho, na vida pessoal, tem coisas que pesam para uma pessoa só. Tipo, no pessoal, você ser pai e mãe ao mesmo tempo, dar conta de um lar sozinha é muito puxado para a mulher. No trabalho e várias coisas, propostas que temos que fazer, coisas que até não é Sim. do nosso campo de trabalho. Essa é a Lucivânia. Sim, é verdade, porque é o que eu falo, né? A gente que trabalha, assim, conciliando o trabalho, a cobrança é muito grande, né? Você tá ali, quando você trabalha por conta própria, você se cobra, né? Sobre o resultado daquilo que você quer, porque depende de você o teu resultado, do que você desenvolve. Quando você está numa empresa, eu trabalhei muitos anos em empresa, viajava, ficava tempo fora de casa, né? Eu trabalhava no interior de São Paulo, eram muitas horas. Então chegava à noite, ainda tinha que fazer tudo, né? Lógico que o meu marido me ajuda, compartilha comigo. Quando eu era solteira, eu tinha o apoio da minha mãe, né? Dos meus pais. Mas quando você tem ali a responsabilidade, você casa, você tem a tua família, muda muita coisa. Então, no trabalho, a pressão é muito grande. Quem trabalha em indústria, então, no corporativo, nossa, gente, assim, matar 10 leões por dia. Antigamente falava matar um leão por dia, né? Hoje em dia é 10. Então, ontem mesmo eu estava preparando aqui, eu sempre me preparo antes de vir para a rádio, eu preparo os temas, organizo, né? Faço o post, tudo, vou desenvolver. E eu estava lá, no meio de casa, cuidando da minha casa, da minha família, cuidando do meu trabalho, preparando o post, mil coisas ali, eu estava ali ao mesmo tempo fazendo as atividades para conseguir estar aqui hoje. Então, é uma realidade que é do dia a dia mesmo. Então, depois eu volto no grupo de novo. Tem a Shirley aqui que entrou também. Shirley, um beijo. Para as pessoas que estão participando, gratidão. E vamos seguindo em frente. Quais são os sintomas emocionais e psicológicos que acometem essa sensação de não dar conta, da sobrecarga que as mulheres passam? O sintoma de ansiedade constante, a preocupação excessiva com tudo ao redor, o medo de errar, de não ser boa o suficiente, a irritabilidade, a impaciência também, porque as situações de estresse, puxa, eu não consegui fazer, eu tinha hora para fazer, entregar aquele trabalho, eu tinha um tempo para resolver aquela questão, não consegui na reunião de escola da minha filha, por exemplo, né? São exemplos. Então, aquilo causa irritabilidade, impaciência, e muitas vezes a pessoa não sabe nem por quê que ela está assim, não é nem TPM muitas vezes, é porque ela está ali numa sobrecarga mental. O sentimento de culpa, como eu já falei para vocês, a sensação de que nunca está fazendo o suficiente, mesmo quando está lá no limite, mesmo quando a gente está no limite, uma sensação de tristeza, de desânimo, de uma angústia, de uma apatia, que pode evoluir para sintomas depressivos também, se a pessoa não se cuidar, se a pessoa não... Por quê? Tudo na vida acaba virando uma obrigação. Então, obrigação de fazer almoço, obrigação de lavar roupa, obrigação de cuidar das atividades, obrigação de acordar cedo para ir trabalhar. Então, isso, se você não cuidar de equilibrar tudo isso, você vai perdendo o prazer também. Você acaba perdendo o prazer de fazer as coisas. Não faz por obrigação. É um peso muito grande. Outra coisa, autocrítica severa, pensamentos que eu nunca consigo fazer direito, como eu falei, não sou boa o suficiente, os outros fazem melhor que eu, porque você está ali fazendo, mas a sensação de que não está fazendo 100%, que aqui está faltando alguma coisa, e aí vem essa sensação de que o outro faz melhor que você, né? E o medo da opinião alheia. O medo da opinião alheia é a necessidade de agradar e evitar os julgamentos. Então eu faço pelo outro porque eu quero agradar, porque eu quero evitar que o outro pense mal de mim. Eu quero evitar um julgamento de que eu não fiz, que eu não fui boa o suficiente. Então, fazendo sempre passar as necessidades do outro na sua frente. Então, é uma tendência para quem tem esse comportamento, né? Também. Sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos? Uma sensação de fadiga constante, um cansaço, a sensação de cansaço. Mesmo você dormindo, às vezes a gente acorda cansada, sobrecarregada, eu quero dormir mais um pouquinho. Aí não dá. Tem que acordar cedo,
né? Acordar cedo e ir para o trabalho, acordar bem cedo para cuidar de alguém como a Toninha, acordar cedo porque a filha vai para a escola, tem que acordar cedo. O gato que fica ali miando, o cachorrinho que fica pedindo a comida. Então, é aquela sensação de não descansar, às vezes totalmente, por conta da mente não parar. A mente, muitas vezes, você vai dormir, mas você já está pensando no que você vai fazer amanhã. E se você acorda no meio da noite ainda? Pior ainda. Às vezes a pessoa acorda no meio da noite e fica lembrando daquilo que ela precisa fazer no outro dia. Ah, meu Deus do céu. Quem nunca aconteceu isso? De ficar pensando que tinha que fazer uma atividade, que tinha que resolver alguma coisa. E o que acontece? A pessoa acorda cansada, dá insônia. Né? Que mais? Dores de cabeça, enxaquecas, por conta da tensão que a gente vai acumulando. Então, a tensão emocional, sabe aquela coisa do ombro pesado, da gente estar carregando muito peso, muitas preocupações. O corpo, ele sente. Eu falo que o cortisol descarrega, né? Quando a gente está muito nervosa, muito preocupada, com aquela ansiedade, o que vai acontecer depois, o que eu tenho que fazer e tudo mais, a gente descarrega no corpo físico. É o cortisol, é um hormônio, né? É um dos hormônios que a gente tem que dá essa tensão muscular, que trava muitas vezes, às vezes a coluna, trava o corpo, aumenta a dor de cabeça, a pessoa entra num processo de desequilíbrio. Outra coisa, problemas gastrointestinais, o intestino fica desregulado, tem às vezes, a pessoa tem aquela gastrite muitas vezes, aquela dor de barriga, dá uma desequilibrada pelo nervosismo que você está passando, pela autocobrança, muitas vezes, né? Vai descarregar o corpo. Para onde que vai isso? Se a tua mente de desequilíbrio, o teu emocional também, vai descarregar no corpo, gente. Não tem mágica. Vai para algum lugar isso. Vai somatizar. Nós já conversamos muitas vezes sobre somatização, que é trazer para o corpo a doença emocional e psicológica. Começa na mente e no coração e vai para o corpo. Não tem mágica. Então, por isso é cuidar. Corpo, mente e espírito, né? É o que eu costumo frisar muito para vocês. Que mais? Tensão muscular, dores no corpo, que eu falei agora há pouco, né? Ombros, costas, e aí vai muitas vezes travando a coluna também. A insônia, o sono não reparador, que eu comentei, e alterações no apetite. Ou a pessoa come demais, porque está ali ansiosa, preocupada com o que tem que fazer, ou ela tem falta de apetite, ela perde a fome. Eu estou desanimado, perdi a fome, e aquilo vai deixando a pessoa mais para baixo, né? Bom, eu tenho também sintomas comportamentais que eu quero trazer para vocês, e vou voltar de novo lá para o grupo, mais um pouquinho, para a gente conversando. Tem no YouTube aqui o pessoal, vou falar aqui um bom dia. A dona Vera, novamente aqui, a Cléo falando bom dia. A Cléo, já passei por várias fases difíceis, mas sempre tentando ser forte e resolvendo os obstáculos. Né? Que mais aqui? Isso, a Cléo, bom dia, e vou lá no grupo. Então, no meu Instagram também tem a Dorce participando, a Tatiane, a Lu, tem várias pessoas, gente. Sim, eu estou dando conta das minhas notícias. Que eu já vi que ela estava dando conta. Aqui embaixo, já passei por dificuldades, vários momentos difíceis da minha vida nessa longa estrada. Agora, sozinha, tenho que ir em frente, sempre agradecendo a Deus pela família e amigos, só gratidão. E tem isso, né, gente? Por várias fases que nós passamos, como eu falei, a mulher tem várias fases. Então, tem aquela fase onde ela está iniciando, né? Ela está, por exemplo, está estudando, trabalhando, sem casar. É uma rotina, né? São preocupações diferentes e necessidades de dar conta diferentes. Uma promoção que ela está buscando no trabalho, uma questão que ela precisa resolver, atividades, o trabalho, o estudo, a faculdade. Gente, eu estudava o dia inteiro, final de semana, né? Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e final de semana estudava também. Era uma loucura. E namorava, né? Também. Então, a gente tinha toda essa rotina. Depois, a outra fase que a mulher, ela casa. Então, ela casa, tem filhos pequenos, bebês. Quem tem mulher, filho, bebê, então é uma loucura, né? Então, ali... Então, aquela fase. Aí o filho vai crescendo, às vezes vem outro filho. Então, tem ali um malabarismo no dia a dia. Tem o marido que quer atenção, o filho que quer atenção, o trabalho. Então, vão vindo as fases. Aí a pessoa vai amadurecendo
vai chegando no Zenta, ela vai percebendo que nem tudo, né, vale a pena, tudo isso, assim, às vezes tanto esforço, aí ela vai se questionando, os filhos vão crescendo, vai vindo o amadurecimento, né, vem vindo aí a chamada idade, boa idade, né, a pessoa vai tendo outras questões a serem cuidadas. Então, cada fase é uma fase, não tem uma receita de bolo, mas todas as fases são difíceis, né? Então, vamos lá. Que mais? A Marlene, sim, também estou conseguindo. E a dona Vera, agora só eu e ele consigo fazer tudo que me propus fazer, né? E o sogro lá dando um apoio também, que eu sei que ele ajuda, né? Então, e é isso. Então, por último, aqui a Cleo, já passei por várias fases difíceis, mas sempre tentando ser forte e resolvendo os obstáculos. Muito bem. Voltando, gente, aos sintomas comportamentais. O que a mulher sente? Então, a dificuldade de dizer não, né? O medo de decepcionar, de assumindo mais responsabilidades do que pode. A procrastinação, essa é uma palavra que está muito em moda, procrastinação. O que é procrastinação? É evitar as tarefas. Então, muitas vezes, eu evito fazer uma tarefa porque eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não atender as expectativas do outro, eu tenho medo de não atender até as minhas expectativas, porque nós somos as primeiras a nos cobrar. Né? A autocobrança é muito grande de fazer tudo certo, de tudo correto. O isolamento é um outro sintoma comportamental. Então, eu evito o contato social porque eu estou cansada, estou sem energia, eu quero ficar quietinha no meu canto, eu quero ver Netflix, eu quero ver uma novela, não quero sair, interagir, tomar um café com as amigas, quero ficar quietinha. Estou tão cansada que eu prefiro ficar em casa, deitada, descansando. Então, acaba diminuindo a interação social. Autossabotagem, que está muito ligada à procrastinação, que aí a pessoa acaba abandonando os projetos, a gente acaba não se permitindo comemorar as conquistas, aquilo que você tem, né, de valor, porque no dia, mesmo que a gente não consiga fazer tudo que a gente gostaria, a gente fez algo. Então, por que a gente não comemora? Puxa, eu consegui fazer isso hoje, né? Eu consegui dar conta da minha rotina, eu consegui desenvolver uma ideia, eu consegui fazer uma leitura. Comemora as pequenas conquistas. Isso dá uma força maior para você, dá um gás, né? A gente se sente melhor. E isso tudo, e a negligência do autocuidado. O que é? Não priorizar a sua saúde física, a sua saúde mental, é se deixar, para não perceber, não cuidar de si, né? Não cuidar da saúde, não ir no médico muitas vezes, não ter um olhar, puxa, eu não permito que eu vá numa terapia, não me permito fazer algo por mim, uma caminhada. Eu não tenho tempo, para que eu vou fazer isso? Eu vou perder tempo caminhando? Mas, gente, você está cuidando de você. Se a tua cabeça estiver melhor, tudo flui melhor. Se você estiver bem, as pessoas ao seu redor vão estar bem também. Pensa nisso, sente isso, né? Valoriza você, se valorize, não é? Esses sintomas, eles podem modificar e mudar de mulher para mulher. Hoje são chamados a um estado de esgotamento extremo. Nós chamamos de síndrome, uns falam síndrome de burnout, outros falam síndrome de burnout, né? Mas é um quadro misturado de depressão e de ansiedades intensos. E é algo muito grave que tem acometido muitas mulheres, gente. E eu fico feliz que vocês aí no grupo, né, estão bem, muitas de vocês, mas isso de uma maneira geral, no mundo, são sintomas muito predominantes das mulheres atualmente, tá? Então, até tem uma questão, né, eu tenho um exemplo pessoal, além de estudar muito esse tema, é algo, e que eu vivo também no dia a dia, eu também passei por uma situação muito difícil em 2019, onde eu adoeci, né? Adoeci fisicamente. Eu tive uma questão, uma pneumonia, né? Uma pneumonia que evoluiu para uma. Eu fiquei internada 13 dias na UTI. Ela evoluiu para a chamada água no pulmão, que a gente chama, né? Que o pessoal geralmente fala esse nome. Ela evoluiu, né? É um derrame pleural, que se chama. Então, ela evoluiu para um quadro muito grave, que eu só tive consciência quando eu saí de lá, que eu nasci de novo. Então, foi eu fui tirada ali da minha rotina, eu fui obrigada a sair dessa autocobrança, dessa correria, de filho, de casa, de trabalho, e fiquei 13 dias internadas na UTI, sem poder levantar da cama, sem poder tomar um banho correto, sem poder cuidar de mim,
Deixei a minha filha, quem cuidou da minha filha foi a minha sogra, que está aí, a dona Vera, que ficou doente também. Ao mesmo tempo, ela pegou um problema de, na época, era o influenza, em 2019, antes da pandemia, né, um pouco antes, o influenza estava ali bombando, e pegou a bichinha, ela era bem pequenininha, agora ela está com 11 anos, a minha filha, então fiquei longe da minha filha, longe do meu marido, longe da minha casa, e foi assim, passei o Natal Passei o Natal naquele ano no hospital, internada, né? E isso fez com que eu refletisse muito, né? Poxa, será que vale a pena realmente toda essa loucura, toda essa correria? Porque quando a gente vai, a gente não vai levar nada, né? Tudo isso que ficou aqui. Então, isso, a partir dali, eu comecei a trabalhar ainda mais esse tema de conscientização das pessoas, das mulheres que eu atendo, né, de como é importante cuidar de si, do autocuidado, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, renasci, né, e estou aqui para compartilhar o quanto, muitas vezes, e aí fez mudar um chip dentro de mim, falar, bom, se hoje deu, se não deu, vou fazer outra coisa, eu comecei realmente um processo de soltar, porque o mais difícil é soltar, o mais difícil é a gente soltar as coisas que a gente não está ali no nosso controle naquele momento. E fazer aquilo que está na nossa mão, sabe? É o que eu falo. O que está na sua mão? Faça. O que não está, solta, deixa o tempo encaminhar e as coisas vão acontecendo. Bom, vamos lá. Falei que esse tema não vai se esgotar hoje. Agora eu quero trazer também reflexões e práticas que podem ajudar vocês. E outra coisa, né? E com a questão da pandemia, eu comecei a soltar mais. Então, assim, deixei muita coisa na mão do meu marido, principalmente. Vai fazer compras, deixa ele fazer compras. Não vai fazer, às vezes, igual, muitas vezes, que a gente junto, né? A mulher tem aquela, eu gosto disso, gosto daquilo. Não, deixa ele fazer. A gente vai ajustando as coisas, muitas vezes. Deixa as pessoas caminharem, a gente começa a soltar mais, né? A gente começa a entender e compreender que cada um tem o seu processo de aprendizado, né? Então, quando eu delego para o outro também vai se desenvolver. Então, hoje, a rotina é mostrar o caminho das pedras, é por aqui, e a pessoa vai desenvolvendo, a pessoa vai fazer da maneira dela, e também a gente começa a se trabalhar também nesse processo de compreender o outro, ter humildade, né? E ter a leveza de soltar, não é? Bom, gente, vamos lá. Aqui eu quero trazer também mais algumas reflexões de como você pode se ajudar. Então, dê voz à sua verdade. O que é dar voz à sua verdade? O que eu quero para mim? O que é importante na minha vida? O que é importante eu fazer agora por mim, pelo outro, dentro da minha rotina? Né? O que é importante? Reduzir a sua autocrítica. Preste atenção na forma com que você fala consigo mesma. Substitua os pensamentos. Como que eu não sou boa o suficiente? Eu não sou boa o suficiente. Substitui por frases mais acolhedoras. Eu estou dando o melhor de mim. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu me aceito da forma que eu consigo. Né? Então, comece a colocar o amor em você. Né? Comece a ter essa forma acolhedora. Como é que você falaria para uma amiga? O que você falaria para uma amiga? De qual maneira? Você acolheria a sua amiga. Por que você também pode ser a sua melhor amiga? Né? Se acolha. Traga esse amor, esse carinho, essa autoaceitação por si. Pratique o autocuidado sem culpa. O autocuidado, ele não é egoísmo, ele é uma necessidade. Então, encontre momentos para fazer algo por você, uma caminhada, um banho relaxante, um tempo para ler um livro, uma série que você gosta, dar risada, conversar com uma amiga, tomar um café. Né? Aprenda a dizer não. Você não pode carregar tudo sozinha. Então, estabeleça limites. Eu costumo dizer assim, quando nós falamos sim, sim, sim para o outro, nós estamos falando não, não, não para nós. Então, fale um sim com amor. Fale sim, um sim com amor. Hoje eu não posso fazer da maneira que você quer, eu posso fazer dessa maneira, amanhã, sabe, vem fazer comigo. Então, fale um não, mas com amor, com carinho para a pessoa também. Né? Celebre suas conquistas. Né? Ao invés de você olhar aquilo que falta, aquilo que você não fez, reconheça tudo que você já realizou. Reconheça o que você já realizou e celebre. Poxa, consegui, yes, consegui. Olha que gostoso aquela alegria de comemorar, né? Muda a energia.
muda o nosso padrão vibratório. E pratique a autocompaixão, aquilo que eu falei. Então, eu falaria assim para alguém que eu amo? Eu criticaria tanto assim alguém que eu amo? O que eu posso dizer para mim com mais amor, com mais carinho? Tira o peso da perfeição. Né? Você não precisa ser perfeito o tempo todo. Não tem, sabe? A perfeição é algo que é humanamente impossível. Tá? E busque apoio. Então, busque apoio, conversar com pessoas que te apoiam, que te ajudam. Busque ajuda profissional, né? Busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque alguém que possa te apoiar, porque no dia a dia vão vindo situações difíceis e muitas vezes sozinha não dá. A pessoa de fora ela tem um olhar diferente, a gente consegue ver o problema de fora, a gente consegue trabalhar junto com vocês esse fortalecimento emocional, cuidar do autoconhecimento, porque quando você se conhece melhor, você consegue trabalhar melhor com as suas chamadas fraquezas ou pontos a serem desenvolvidos. Você começa a enxergar melhor os seus pontos já desenvolvidos, seus pontos fortes. Eu costumo dizer um teste psicológico. Eu trabalho, por exemplo, com forças de caráter, que é onde a gente consegue observar quais são as forças, quais são as suas forças, aquilo que você pode usar no dia a dia para te ajudar. Então, lembre-se de estar bem consigo mesma. Então, são pequenos passos no dia a dia, pequenos passos diários de alto amor, de autocuidado e alto carinho. Você não precisa carregar o mundo sozinha. Compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. Busca uma rede de apoio, né? Não tenha medo de buscar ajuda. Né? Às vezes a gente se surpreende, a gente pode se surpreender com isso também. E a gente demonstrar o nosso limite, porque nós temos limite também. É isso, gente. Vamos voltar lá para o grupo. Tem mais coisas para a gente falar. Tem uma fora do grupo aqui, a Lucivânia, ela mandou um áudio. Vamos ver Que legal, bacana. Vamos ver lá, aqui Lu. o que ela colocou. No trabalho, mas eu estou ouvindo vocês. A sensação que dá quando você para, a sensação que dá é essa, é você chorar. Comigo é assim, né? Eu choro bastante, talvez no chuveiro, para minha filha não ver, porque eu e ela junto. E, assim, aquele peso sai. A minha sensação é essa. Não é medo, porque o medo a gente, conforme o tempo passa, o medo de você não conseguir, você não pensa dessa forma, você simplesmente encara. A sensação é essa. Quando você realmente para, muita gente fala, nossa, é forte, ela consegue, ela é muito forte. Sim, mas os fortes também choram. É a Lucivânia, tá? Nossa, Lucivânia, que linda. Olha a sua contribuição, tão genuína, tão verdadeira, tão representativa do que eu trouxe hoje, porque é isso, né? Quando a pessoa, quando ela chora, ela está expressando, ela está pondo para fora, ela está limpando o coração, limpando a alma. Não é porque a pessoa chora porque ela é fraca, é porque ela foi forte muito tempo. Ela aguentou a barra durante muito tempo. Então aquele peso vai vindo tão grande, vai vindo. Então a gente explode. Eu falo que é igual uma panela de pressão. Quando a panela de pressão, ela vai só colocando, né? A gente vai colocando as coisas dentro. E aquele pininho, aquele pininho da panela, se ele não funcionar direito, ela explode. Nós somos assim. Então imagina, a gente vai colocando ali problemas, cobranças, autocobrança, cobrança do outro. A gente vai aceitando tudo. Muitas vezes nós aceitamos a crítica do outro, a gente acredita mesmo que não é bom, que a gente não é o suficiente, que a gente vai pondo para dentro. Né? A gente vai deixando de buscar sonhos, a gente vai parando assim, eu quero aprender algo novo. Para que eu vou aprender? Já não dou nem conta da minha rotina, por que eu vou aprender algo novo? Então, a gente vai se deixando, nós vamos nos adoecendo emocionalmente e vai para o físico. Então, o seu choro, ele representa o choro de todas as mulheres que estão aí, que estão buscando melhorar. Então, não se sinta fraca, pelo contrário, você é muito forte. E a mulher, ela é forte. Os homens também são fortes. Mas a mulher, o companheiro, né, que está ouvindo aí, os homens também, que apoiem cada vez. Que aqueles que já apoiam as mulheres, parabéns. Aqueles que ainda precisam apoiar mais, tem um olhar com mais amor, com mais carinho também, porque a vida é dos dois, né? Então, os dois trabalham, muitas vezes, os dois têm as tarefas de casa, as atividades, então precisam compartilhar sim, é necessário.
né? Todos nós somos humanos. Então, eu quero, assim, hoje tem mais coisas para a gente falar, o tempo está passando muito rápido. Eu quero trazer uma mensagem aqui final para vocês. Todo finalzinho de programa eu quero trazer um pensamento ou uma oração, algo que a gente possa trazer um fortalecimento emocional para trabalhar a nossa semana, o nosso mês, né? Que eu volto agora no dia 7 de abril, novamente com vocês, com temas sempre parecidos com esses, ou outros também, todos no universo, para que a gente busque esse equilíbrio corpo, mente e espírito, que é o que eu acredito, né? Esse equilíbrio como um todo, que o tempo todo existem demandas, existem situações nesse mundo todo aí, tantas coisas que a gente tem enfrentado, tantos desafios. Então, é isso, gente. Bom, eu acho que não tem mais aqui do grupo, nós encerramos aqui todas as participações, eu quero agradecer. Só tem mais uma aqui que o pessoal coloca fora aqui. A Ireni colocou aqui que no caso dela é o transporte público que ela tem que utilizar. Ixi, nem me fala. Ireni, olha, eu vou contar a experiência para você, minha também, eu entendo. Olha... Hoje eu dirijo, né? Mas eu passei muitos anos, eu tirei carta bem novinha e fiquei muitos anos sem dirigir. Eu trabalhava, pra você ter ideia, o estresse que eu passava, eu entendo perfeitamente de você. Eu trabalhava lá no Pico do Jaraguá. Longe, hein? Primeiro eu trabalhava na última empresa que eu fiquei vários anos, eu trabalhava na Vila Olímpia. Primeiro a Vila Olímpia, eu pegava aquele ônibus da Berrine, que era 1 hora que vinha para casa, que eu moro em São Bernardo. Aquele que vai para São Bernardo? É, Urubupungá. Sim. Nossa, aquele ônibus é bom, é confortável, né? Mas às vezes vai em pé também. Em pé, eu voltava em pé, porque eu pegava toda aquela berrina e dava 1 hora, mais ou menos, para chegar em casa. Chegava super nervosa, que a gente já chega estressado do dia de trabalho. Aí a minha empresa mudou para o Pico do Jaraguá. Tá. Aí do Pico do Jaraguá, eu comecei a pegar trem. Então, eu saía de São Bernardo, acordava de madrugada, 4 e pouca da manhã, ia para Santo André pegava aquele trem que só sabe, não sei se é o trem que você pega, né, Irani? É o trem, aquele trem lotado, Eu tenho até trauma hoje em dia de usar cachecol, que lá no Pico do Jaraguá é muito frio. Então, eu usava, uma vez eu entrei no trem Santo André com cachecol, e não prendi a ponta, sabe? E uma parte das pessoas entraram de um lado, puxaram meu cachecol para um lado. Meu Deus. A outra pessoa entrou para um lado, puxou do outro. Quando eu vi, eu estava quase enforcada, Adoni. Estou imaginando, a sorte que ele dá uma... Nossa Senhora! Aí, eu só sei que é o seguinte, nunca mais usei cachecol em transporte, qualquer lugar, assim, eu peguei trauma. Tá até tudo guardado lá em casa. Porque, gente, vocês não sabem, eu sei o sofrimento. Quando eu chegava lá na Estação da Luz, eu falo que todo mundo tem que ter a experiência de chegar na Estação da Luz 6 horas da tarde um dia. Porque você não anda, você é carregado, né? Você é carregado. Eu passei por isso também. Aí eu chegava lá cedo, fazia esse percurso de volta, né? Então, de volta era pior. Então, de manhã eu ia eu descia, pegava Francisco Morato, que era outro trem. Na época tinha que fazer baldeação. Hoje pegava, direto. Aí pegava outro trem, descia lá em Barueri. Barueri eu pegava outro ônibus. Eu pegava 6 transportes. Quanto tempo você demorava? Então, eu saía 4h30 de casa. Para entrar? Às 8. Nossa, Deus. Aí eu trabalhava em recursos humanos, né? E não sei se a minha chefe tá aí, que era oriental, ela era bem brava, né? E aí eu não podia chegar atrasada, porque eu era o exemplo, que eu era o RH. Sim. RH tem que ser exemplo, né? Você também era RH, né, Doni? Também. A gente tem que ser exemplo. Então, meu Deus, era um caos. Aí eu trabalhava o dia todo, aquela loucura, e voltava para casa tudo de novo. Então, eu entendo você perfeitamente. Eu sei, eu dá vontade de chorar realmente. E era só um exemplo para a gente dar um pouco de risada, Cátia, chegando. Eu entendo. Não é mas fácil. Nessa matemática aí, você levava 3h30 para ir, 3 horas. Então, você imagina, que sobrava. Você tinha uma segunda carga de horário, né? Então, quando sobrava. Você trabalhava o quê? 8 horas? Mais, né? Porque RH a gente nunca trabalha 8 horas. O horário era 8, mas já trabalhava um pouquinho mais. Saía 7 horas. Mas o trajeto também já te dava então, mais um trabalho. Mais um trabalho. Então, gente, vocês imaginam a sobrecarga. Loucura. Eu não tinha filha ainda, né? Depois, então, esse é papo outro dia. Mas, enfim, eu entendo você perfeitamente. Por isso que é um tema que eu gosto de trabalhar, estudar, e eu entendo muito essa questão que as mulheres passam em vários níveis, tá? Hoje eu já tô, né, a gente tá passando por outras questões também.
Muito bem, então eu quero encerrar agora com uma oração que eu trouxe aí para vocês, que eu gosto, geralmente eu faço todos os dias, e quero compartilhar para que traga boas energias aí para vocês também. Tá bom, gente? Gratidão a todos que participaram, todos que estão nos grupos aí, o grupo da Web Rádio, no YouTube, no meu Instagram, no Instagram da rádio. Ah, e só para lembrar da vivência, né? Eu já estava aqui, ó, esquecendo, falo tanto. A vivência comigo e com a Débora, que será Liberando o Fluxo da Prosperidade, será no dia 29 de março, das 10 às 13 horas. Lá nós vamos tratar nessa vivência da oportunidade de você ter um olhar em relação ao seu dinheiro, ao seu sucesso na vida, aquilo que te impede, o que está te emperrando. Nós vamos fazer um exercício terapêutico, uma constelação, para que você possa perceber quais são as suas dificuldades relacionadas à prosperidade. Então, façam a sua inscrição no telefone do Hospital de Naturologia. O código 9 é o 91 332 989. Código 11 991 332 989. Eu e a Débora Siqueira. Vamos juntos. E quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, quiser me contactar, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa. Minhas redes sociais, Caminho Sol e Luz, Instagram, no YouTube. E o meu contato é o 11 9 8585 8965. É isso aí, gente. Gratidão. E vou trazer agora a oração, né? Que eu comentei com vocês para a gente finalizar. Ela chama-se A Grande Invocação. Vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E fecha a porta onde se encontra o mal, que cumpra o plano de amor e de luz, que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra. Que assim seja e assim será. Eu desejo para vocês aí um ótimo mês, uma ótima semana. No dia 7 de abril estarei de volta, Deus quiser. E gratidão a todos. Um beijo, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu aqui pela Web Rádio ABC mais um programa Se Ligue em Você, com a apresentação da terapeuta e psicóloga Adriana Gandini. Como ela disse, dia 7 de abril teremos um outro episódio, porque é sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Excepcionalmente, por conta do carnaval, este mês foi a segunda. Mas é sempre na primeira, você pode colocar na agenda aí e acompanhar a partir das 11 horas. Mas hoje ainda tem mais programação. A partir do meio-dia, a partir das 13h30, nós temos a Bolha dos Velhinhos, com Tânia Matari, convidados. Hoje, excepcionalmente, às 18 horas e não às 18h30, a Alegria está no ar, com Sônia Maqui e Kátia Silva. E às 20 horas, com o pai Jetson, Girassóis na Janela. Não percam, essa é a sua segunda reluzente. E nesse intervalo, no meio das programações ao vivo, você tem muita música ao vivo de qualidade para quem está na rádio. Quem está no canal de YouTube sempre encerra um programa e no horário específico inicia-se outro. Comentem, compartilhem, se inscrevam.